Olá, tudo bem? Você que chegou aqui no canal, fica aqui com a gente que hoje a gente vai ter um vídeo diferente, um vídeo de testemunho, de vitória, de honra na vida de uma serva do Senhor, uma mulher que perseverou na palavra e conquistou a sua família inteira para Cristo, seu marido para Cristo e teve seu casamento transformado. Fica com a gente que você não vai se arrepender. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e já deixa o seu like pra gente, tá bom? Vem com a gente! Olá, voltamos e eu tô aqui hoje para conversar com a Vera, uma mulher de fé, uma mulher de perseverança, alguém que para mim é uma inspiração, alguém que quando eu tive os meus problemas no meu casamento era a história que sempre me vinha à mente, alguém que me trazia fé só de pensar na história dela. E eu quis então trazer para vocês essa mesma força que o Senhor colocou na minha vida, colocou na vida dela. Eu queria trazer para vocês em forma de testemunho. Então vamos ouvir um pouquinho da história da Vera. E eu espero que ela possa falar com vocês, ajudar vocês e dar força para vocês, fazer com que vocês cresçam em graça, em conhecimento e amadureça a fé de vocês de acordo com as palavras e com o testemunho da Vera. Vera, seja bem-vinda ao nosso canal. Eu espero que o público possa interagir com a gente, deixe a sua pergunta e assim que possível a Vera vai estar respondendo também caso vocês tenham alguma pergunta. Se a Vera não conseguir responder, eu posso responder e assim a gente vai interagindo, tá bom? Vera, sinta-se à vontade. Seja bem-vinda ao nosso canal, Mulheres de Joelhos. Eu acho que ele tem tudo a ver com você. Uma mulher que tudo na vida que faz é ficar de joelho. Conta pra gente um pouquinho, quando você começou o seu relacionamento com o Régio. Você já conhecia a palavra, já conhecia Jesus ou não? Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Então, quando eu conheci o meu esposo, eu ainda não conhecia a Jesus. Só com o nascimento da nossa filha é que eu vim a conhecer a Jesus e aí ele começou a transformar a minha vida, a minha história. Então assim, só depois, com o passar do tempo, que eu fui me firmando, conhecendo cada vez mais, né? E o Senhor foi restaurando a minha história, restaurando o meu matrimônio. Passei por algumas dificuldades, mas muitas das vezes eu queria que as coisas acontecessem do meu jeito. E não era do meu jeito, era do jeito de Deus. E aí quando eu vim entender o que realmente eu tinha que fazer para que Deus começasse a trabalhar e me fazer alcançar aquilo que Ele tinha para minha vida, foi que as coisas começaram a ir. Né? E eu comecei, uma coisa que eu pedia muito para Deus, era para Deus transformar a vida do meu esposo. Só que não tinha como Deus transformar a vida dele se eu não mudasse as minhas atitudes. Então, quando você começou a orar a Deus pedindo que Ele te desse discernimento, te iluminasse para que você conseguisse ajudar o seu esposo a mudar. E aí, nessa de você pedir sabedoria, o Senhor foi te dando sabedoria, dizendo para você que era você que tinha que mudar? Isso, foi isso mesmo. E aí foi quando eu comecei a mudar as minhas atitudes. Comecei a calar, comecei a reagir de forma diferente em circunstâncias que muitas das vezes eu queria falar, eu queria agir, eu queria fazer e acontecer. E aí quando eu entendi que eu tinha que calar e deixar o Senhor trabalhar, e aí o Senhor começou a me moldar e através disso meu esposo começou a ver, né, e eu orando, jejuando, buscando, o meu esposo começou a ver a mudança em mim e aí ele quis mudar, ele quis essa mudança. E aí foi quando tudo começou a dar certo. E Deus foi transformando a vida dele, foi lapidando e aí ele foi, depois de muitos anos de orando, buscando, ele acabou começando a ir aos pouquinhos para a igreja. E aí depois de um tempo... Foi na igreja que ele conheceu a Cristo, que ele conheceu a verdade. Isso, foi lá que ele conheceu a verdade.
E aí ele quis, ele começou a aprender, ele começou a ouvir, e aí ele quis, e aí ele mesmo, por livre e espontânea vontade, ele quis aceitar. E quanto tempo se passou disso tudo, do começo pro fim? Então você falou que você começou a buscar a verdade, a entender a verdade sobre Jesus e sobre a Bíblia e ter essa fome, essa vontade quando a sua filha nasceu. Hoje, quantos anos sua filha tem? 21 anos. 21 anos. E há quanto tempo que ele começou a buscar a verdade? Quanto tempo se passou? Quanto tempo você ficou de joelho orando? Muito tempo. Porque a gente vai contando assim, parece que foi, né, de um ano pro outro. Sim. Tem mais ou menos uns 6 meses. Mais ou menos 6 meses. Ou seja, se a gente for fazer o cálculo, foram anos. Foram anos de joelho, anos pagando o preço. Sim. E aí a gente hoje em dia vê, né, o casamento tão banalizado. As pessoas acham que a gente casa e o casamento vem pronto e o casamento não vem. O casamento ele é construído junto. Isso eu lembro que há muitos anos atrás, na novela Caminho das Índias, eu aprendi, foi algo que é engraçado a gente aprender algo com novela, né? Na verdade, a novela geralmente ela tira o ensinamento. Mas isso me marcou, que o pessoal na Índia, né, os indianos, eles não casam por amor, eles dizem que o casamento ele é construído. E tá aí uma coisa que eu tomei pra mim, o casamento ele é construído, o casamento não vem pronto, né? É um plano, se você for parar pra pensar, é um plano bem louco. É um plano bem louco, porque você pega um homem e uma mulher de famílias completamente diferentes, com costumes completamente diferentes um do outro. Eles não têm nada de igual, por mais que tenha alguns sonhos parecidos, enfim, mas o jeito não é igual, né? Um gosta de dormir com a luz acesa, o outro gosta de dormir completamente com tudo apagado, não pode ter a pontinha do ar-condicionado ligada. E aí, nesses detalhes, a gente acha que o casamento se perde em detalhes grandes, e não, o casamento ele se perde em detalhe pequeno. Tô errada, Vera? Com você foi diferente? Não. Porque no meu casamento a gente só se perdeu por detalhe pequeno. É isso mesmo, por detalhes pequenos. E assim, a gente acaba vendo que esses detalhes pequenos é que faz a diferença, né? Porque às vezes a gente está esperando que Deus faça algo grandioso. Isso, é verdade. E Deus trabalha nos mínimos detalhes. E é nos detalhes pequenininhos que a gente vê a mão de Deus, que a gente vê Deus agir, às vezes num simples gesto, numa simples palavra. Você vê assim, foi o que aconteceu comigo, assim, eu conseguia perceber o trabalhar de Deus na vida dele, nas pequenas coisinhas, às vezes uma simples palavra que ele falava, um simples gesto, eu via ali mesmo, no meu íntimo, eu já agradecia, eu falava assim, Senhor, eu te louvo porque eu estou vendo o Senhor trabalhando. E muitas das vezes a gente quer que Deus trabalhe assim, aparente, assim, que Deus faça e já apareça. E muitas das vezes eu imagino assim, que demorou esses anos todos porque Deus estava lapidando de dentro para fora. Então quando veio para fora, o interior já estava todo trabalhado, todo lapidado, entendeu? E o Senhor sempre falava isso para mim, que Ele estava trabalhando no interior, Ele estava trabalhando de dentro para fora. Então, assim, foi algo maravilhoso do que Deus fez, assim, que hoje muitas das vezes eu fico assim achando que eu estou sonhando com tudo que está acontecendo, assim, e verdadeiramente Deus faz mesmo, Deus transforma, é algo assim que a Aline é testemunha disso. É surreal. A gente acha que está demorando, né? Tá sempre demorando, porque não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor, e a gente não tem a paciência da espera, né? Sim. Quando a gente começa a estudar a palavra, a gente começa a estudar as escrituras, a gente vê que todo mundo esperou. Sim. Não é uma coisa porque a Aline vai esperar ou porque a Vera vai esperar, né? Todo mundo esperou. Abraão esperou, José teve o tempo de espera gigante, ele foi um menino ainda para o Egito. Então, Davi esperou, depois da unção, até que ele virou rei, fugindo, ele demorou 15 anos aí para assumir. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Que quando a gente começa a estudar, você fala assim, eles esperaram. Mas quando você vai contabilizar o tempo do depois, quando a bênção se concretizou, né? Ela é sempre 2, 3, 4 vezes mais tempo, em período de tempo mesmo, de anos, do que o tempo da espera. Né? E aí o tempo da espera, ele não sei pra você, mas pra mim ele parece que foi uma história contada por alguém, parece que eu assisti num filme. Sim. Você não lembra mais daquilo com peso, com dor, sim, né? Sim. Ele vira realmente um testemunho. Você tá falando com outras pessoas, assim, ajudando as outras pessoas com algo que não te dói mais. Sim, né? E que você olha, né, pra tudo que você viveu e você pensa assim, né, que valeu a pena
você ter passado por tudo que passou para você poder chegar até aqui, porque é algo assim tão tremendo que Deus faz, assim, que quando a gente está passando por uma situação, muitas das vezes a gente quer desistir, a gente quer jogar a toalha, achar que a gente não está aguentando, que a gente não vai conseguir, mas Deus vem, nos dá força, nos mostra o caminho que temos que seguir e quando a gente dá ouvido, quando a gente procura fazer a vontade dele verdadeiramente se realiza na nossa vida, né? Verdade. E sabe o que eu acho, assim, mais tremendo? É que hoje em dia a gente escuta muito esse lance do eu vou casar e se não der certo, eu separo. É a frase da moda dos últimos tempos, né? E se você for parar pra pensar, o que é dar certo? O que é dar certo? Dar certo é estar casado no primeiro ano e tá todo mundo feliz, ganhando 10 mil reais e não tendo problema nenhum? Não existe, é utopia. É utopia. Você casar pensando nisso é utópico, né? É um casamento em milhões que a gente escuta que casou e nunca tiveram uma briga grande. Enfim, é muito difícil a gente escutar. Aí a gente pensa, então não tem que aguentar tudo? Então a violência doméstica tá ok? Né? Não tá, a gente não está fazendo apologia, eu quero deixar isso muito claro. Não estamos fazendo apologia nenhuma à violência doméstica, isso é um outro assunto para um outro dia. O que a gente tá tentando passar para vocês é problema do dia a dia, problemas mais, não são normais, mas são mais comuns, vamos dizer assim. E que esses problemas valem a pena, né? Se você parar para conversar com um monte de mulher que já passou e foi restituído, o casamento foi transformado, você começa a entender que o agir de Deus não é só na vida daquele que precisa ser transformado, que assim, dos dois a gente sempre tem um que a gente olha mais e fala assim, aquele ali precisa urgente de transformação. E o que eu tenho aprendido é que não é só ele que precisa de transformação. Engraçado, geralmente a transformação precisa começar daquele que a gente menos achava Sim. que precisava da ajuda e da transformação, e é a transformação dessa pessoa que acaba transformando a vida da outra pessoa. É o menos provável, né? Sim. A gente sempre olha aquele que é o menos provável que dê certo. Você fala, aquele ali não vai mudar. E aquele que Deus muda. Então, porque muitas das vezes a gente tem... a gente foca mais nos defeitos, né? Verdade. Dos outros, e a gente esquece que a gente também tem defeito, e muitas das vezes a gente é colocado em situações porque Deus quer lapidar, muitas das vezes não é a pessoa, mas a gente mesmo, entendeu? Porque às vezes a gente acha que as nossas atitudes é a atitude certa, é a correta, e a atitude da pessoa, que a pessoa está fazendo é o errado, mas às vezes uma atitude da gente levou a pessoa a fazer, entendeu? A ter atitudes erradas, e muitas das vezes a gente não enxerga isso. Então a partir do momento que a gente tenta corrigir, entendeu? O que está de errado na gente, as coisas começam a funcionar e assim, a outra pessoa começa a enxergar, entendeu? Algo diferente na gente, né? Porque muitas das vezes a gente quer que a pessoa mude, mas a gente não faz nada para isso, né? Então quando a gente entende que a gente tem que fazer algo para poder mudar a situação, né? Na verdade, para a situação ser transformada, a gente começa a ver a glória de Deus na nossa vida, a gente começa a ver o sobrenatural de Deus acontecer, né? E é como eu acabei de falar, que é nos mínimos detalhes. Às vezes a gente está esperando algo grande e a gente tem que parar e olhar para tudo, porque é nas pequenas coisas que o Senhor vai nos mostrando que Ele está trabalhando, que Ele está fazendo. É verdade. E, assim, Satanás, ele é tão sujo, né? Que ele ataca quem? A mulher que emocionalmente a gente é mais frágil, não no sentido de força ou não, mas da gente ser mais sentimental mesmo, né? Por quê? Porque eu estou estudando muito Provérbios e aí a gente vê ali que em Provérbios aí fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Aí eu sempre fiquei pensando, por que sobrou pra gente, né? Sobrou pra mulher sábia. E aí eu consegui entender, né? Hoje eu até estava conversando com meu sogro, o pastor Carlos, que ele estava explicando isso pra mim. Foi uma conversa bem bacana, que ele falou, eu estava falando pra ele que tem uma sabedoria. A palavra sabedoria no hebraico não é uma palavra só, ela tem várias palavras e todas ligadas à sabedoria, todas significam sabedoria, só que cada palavra tem um significado profundo diferente da outra. Uma dessas palavras é a personificação feminina, ou seja, é uma palavra que personifica a mulher. A gente já nasce com essa sabedoria. E aí ele falou,
Sim, a gente nasce, sabe por quê? Porque quando o Deus criou Adão e aí tirou da costela a mulher, ele criou o quê? Uma ajudadora idônea. Como que você pode ajudar alguém se você não tem sabedoria? Então é uma sabedoria que o próprio Deus colocou na mulher e é por isso que nós somos, na Bíblia diz que somos a mulher sábia que edifica o lar. E aí fala, tá, mas e a tola? A tola não nasceu? Deus tirou isso dela? Não, a gente tem a nossa opção, né? De usar ou não, assim como todo mundo nasce com o mal, a Bíblia também fala em Provérbios que a gente nasce com o mal espreitado no coração, mas a gente tem a opção de usar o mal ou de usar o bem. A mesma coisa com a sabedoria feminina. A gente tem o poder de usar e tem o poder de dizer, eu não quero, eu prefiro destruir a minha casa com as minhas próprias mãos. Né? Então que a gente possa ser sábio o suficiente para usar a sabedoria que o Senhor já colocou na gente, para que a gente venha construir e não derribar o nosso lar. Né? E eu vou uma última pergunta para você. O que mudou no seu esposo e no seu casamento a partir do momento que você mudou a sua oração? A partir do momento que você resolveu tirar a trave dos teus olhos antes de tirar o cisco dos olhos dele, como diz a palavra, né? Olha, Aline, assim, na verdade mudou muita coisa. Assim, como eu posso dizer assim, começou a ter diálogo entre a gente, coisas que, tipo assim, como que eu posso dizer, por querer fazer do meu jeito e achar que o meu jeito estava certo, muitas das vezes eu atropelava tudo e assim, muitas das vezes a gente não tinha diálogo, não tinha concordância, né? E aí eu comecei a ver que, tipo assim, ele parou mais para me ouvir, né? A gente conversava mais, né? Ele começou a ficar mais próximo de mim, entendeu? Coisas que com algumas atitudes minhas, muitas das vezes eu queria ele perto, mas eu acabava afastando, entendeu? E com essa minha mudança, eu fui trazendo ele mais para perto de mim. E assim, ele começou, muitas das vezes eu queria, assim, como que eu posso dizer assim, muitas pessoas falavam assim para mim, assim, que eu era uma grande mulher, que eu era uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa, mas muitas vezes eu queria ouvir isso dele, eu queria, entendeu, assim, que ele visse isso em mim, né? E através dessa minha mudança, eu comecei a perceber que ele estava enxergando mais essas coisas em mim, estava me tratando diferente, entendeu? Ele estava mais próximo, me tratando com mais carinho, a gente tinha mais diálogo, a gente concordava em muitas coisas que antes era sempre discordância, nunca chegava num acordo, entendeu? E agora não, foi diferente, entendeu? Foi algo assim, que começou a mudar, assim, que eu posso definir assim, a gente ficou mais próximo, né? Virou uma parceria. Isso, entendeu? E que a gente, tipo, eu comecei a entender mais ele e ele me entender, e aí tudo foi se encaixando e tudo foi sendo transformado. E a pergunta de 1 milhão, valeu a pena? Muito. Faria de novo? Com certeza. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Eu quero te agradecer também ao Régio, esposo da Vera, que nos permitiu entrar aí na intimidade da Vera para abençoar a vida de vocês. Eu espero que esse testemunho tenha falado com a vida de vocês. Isso foi muito breve, né? Porque vocês viram aí que foi uns 20 anos de oração e não dá para contar isso em 20 minutos. Sim. Mas eu acho que deu para vocês entenderem o quanto vale a pena, né? E nos aconselhamentos que eu dou, a pergunta sempre é: mas vale a pena? Porque ele não me trata bem, ele não me trata como eu deveria, né? Ele fala grosso comigo, ele fala ríspido comigo, não tem parceria, né? Muitos casamentos não tem mais nem vida sexual, por exemplo, né? Muitas pessoas que eu tenho dado aconselhamento aí pelo Brasil afora têm me dito isso, tem tido muito problema. E eu digo pra você com todas as palavras, vale a pena. Vale a pena, vale a pena lutar, vale a pena pagar o preço. Se você tiver que orar, jejuar, vale a pena. Pelas nossas famílias, tudo vale a pena, né? E uma coisa que eu acho muito gostosa é a gente assistir a mudança do outro. E você saber que você foi instrumento, que você foi parte da mudança da vida de alguém. Isso não tem preço. Hoje pode parecer insuportável o que você está passando, mas ele só vai ser insuportável se o Senhor não estiver no barco com você. Verdade. O barco que Deus está não afunda. Não afunda. Tá com vontade de chorar? Vai pro quarto e ora. Tá com vontade de se descabelar? Vai pro quarto e ora. No lugar de você falar coisas pro teu esposo, vai pro quarto e ora.
a nossa boca tem que ser para abençoar, Sim, né? São sementes. Eu estava fazendo um estudo esses dias que dizia exatamente isso, a nossa boca é semente. Que semente você tem plantado? Que semente que você tem disseminado pela tua casa? Palavras de bênção, palavras de vitória ou palavras de derrota? Palavras de uma mulher sábia ou de uma mulher tola? Né? Tudo que a gente fala pro outro, a gente está plantando na nossa horta. Sim, tem muito poder as nossas Tem muito palavras, poder, né? ela pode dar vida e pode dar morte. Isso, E não só na isso vida de mesmo. alguém, mas na vida de uma casa como um todo. Sim. Né? Então, eu acho que o maior ensinamento disso é que a gente possa olhar primeiro para a nossa vida. Que a gente possa pedir ao Senhor, me dê sabedoria, porque em Tiago fala isso, que quem quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá feliz, Ele dá de monte, Ele dá deliberadamente. E é algo que eu pedi muito pra Deus, eu pedia muito pra Deus, principalmente quando vinha alguma situação difícil, eu falava assim, Senhor, me dá sabedoria no que eu fazia. Muitas das vezes assim, vinha algo assim muito rápido, quando acontecia a situação que eu colocava Deus no negócio, e é uma solução que você nunca teria tido sozinho, você sabe que foi Deus, né? Porque você nunca teria feito aquilo. E do nada assim, quando eu vejo, pá, vou lá e faço aquilo que o Senhor me instruiu, e quando eu vejo, a situação foi toda transformada, de uma tal forma que eu achava que tudo ia se acabar ali. Quando eu via, estava tudo no seu devido lugar, né? Então assim, uma coisa que é muito importante, que a gente tem que colocar Deus sempre na direção de tudo. Quando a gente não souber o que fazer, por mais adversa que seja a situação, a gente tem que pedir auxílio de Deus. E algo que eu pedia muito, falava, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, eu vou fazer tal coisa, eu tenho que tomar tal atitude, Senhor, como eu faço? Na hora que eu abrir a minha boca, seja o Senhor me direcionando, me ensinando como que eu tenho que fazer, como eu tenho que falar. Quando tu não tem, né? Sim, Cala. sim. Quantas vezes eu ouvi isso de Deus? E eu pedia muito isso para Deus. Falava assim, Senhor, me dá sabedoria no falar, no calar, no ouvir, no entrar, no sair. Sim. Faz de mim uma mulher sábia. Algo assim que era primordial sempre nas minhas orações, era isso. E assim, o segredo da nossa vitória, da nossa vida bem-sucedida é a oração. A gente tem que colocar tudo diante de Deus, a gente tem que orar para Deus, porque Ele vai nos dar, Ele nos garante a vitória. A gente tem que crer que Ele nos garante a vitória, e através da oração. Se é da gente ficar, outra coisa que eu aprendi ali, se é de eu ficar falando mal do meu esposo para um, para outro, contando meus problemas, eu ia falar pro Senhor, e aí isso Deus mesmo. É o único que pode resolver. Isso, porque muitas das vezes a gente falava para as pessoas, e às vezes as pessoas, por falta de sabedoria, nos davam conselhos errados, ou muitas das vezes a gente não conhece o coração dos outros. Esses dias eu estava lendo, sem querer te interromper, mas eu estava lendo a história da Sunamita, né? Que o filho dela morre, ela estava cuidando de Eliseu e do menino dele que andava com ele. E aí ele profetiza o filho nasce, e depois de alguns anos o filho morre. E aí ela põe o menino na cama de Eliseu e sai e fala para Eliseu o quê? E fala pro marido dela o quê? Vai tudo bem. No meio do caminho ela encontra com o menino, o Geazi, que Eliseu mandou ele no meio do caminho encontrar com ela. O menino pergunta, tá tudo bem? E ela diz o quê? Tá tudo bem. Ela só foi contar o problema dela para quem podia resolver. Ela só falou quando chegou com Eliseu. Aí, Vera, que a gente possa aprender com a tua história. Eu te agradeço você e o Régio. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Para mim, eu tenha falado, seja de edificação para vocês. E espero que Deus esteja no controle da vida de vocês, e que vocês confiem, acreditem que tudo vai dar certo no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.